Respondendo fanboy do Elon Musk, vamos ver se os cachorrinhos de bilionário vão ter coragem de ouvir isso aqui até o final e inclusive comentar, né? O primeiro comentário é fala, não responde qual lei que o X não cumpriu. Aproveitando o ensejo, onde está a lei que permite banir uma plataforma de milhares de usuários em razão de uma ordem monocrática? Vamos começar por partes, né? Não, tem um outro comentário também. Ele fala o que a Starlink tem a ver com toda essa disputa e a pessoa fica insinuando aqui que ela tá começando a achar que esse meu post foi mais sobre esmalte do que liberdade de expressão. Então, eu fiz um desenho para você. Esse aqui é o Elon Musk. Elon Musk, empresário, tá? Ele deve 18 milhões no Brasil. Não é sobre uma plataforma com milhares de usuários. É sobre uma empresa que não tem milhares, tem milhões de usuários e que precisa cumprir alguns requisitos legais no país, tá? Elon Musk, empresário que deve 18 milhões do Brasil e inclusive fugiu, tem duas empresas. Ela tem o X e a Starlink aqui no país. Não pode funcionar esses dois quadradinhos, essas duas empresas, sem um representante no Brasil. Isso aqui, esse rabisquinho aqui, ó, é o Brasil, tá? A empresa, no caso, é o mesmo dono da Starlink, dono do Twitter, do X. Empresa que ele, inclusive, usa para chantagear o STF, porque ele sabe que a Starlink é usada pelo exército brasileiro para várias coisas, mas não é o assunto desse vídeo. Aí o Elon Musk, só porque ele é um bilionário, que ele acha que ele pode negociar com a justiça. E ele fala assim, eu só faço o que a justiça tá me pedindo se eles fizerem o que eu tô pedindo. É um playboy, é simplesmente um playboy mimado. Se essas empresas dele não têm representante no Brasil, não pode funcionar. É simples. Sobre a decisão monocrática, já tá rolando uma votação dos 5 ministros lá do STF, irmão. 2, inclusive, já votaram a favor da suspensão do X. Provavelmente os outros também vão votar. Ao longo do dia, vai ter essa votação. Não vai mais ser uma decisão monocrática, tá? Aí você não vai mais poder reclamar que é uma decisão monocrática. Vai ser a tua desculpa o quê? Sobre o quê? O meu vídeo realmente não é sobre liberdade de expressão, é sobre uma empresa de um bilionário que acha que ele não precisa seguir as regras do Brasil para funcionar aqui só porque ele é um bilionário, enquanto o resto de todos os empresários desse país aqui chamado Brasil, que é o que você vive, que tem que respeitar as leis do país que você vive, estão suando para atender todos os requisitos, tá? Um outro comentário. A unha preta é martelada? Sim, é martelada. Toda vez que eu leio ou que eu escuto esse tipo de besteira, eu pego um martelo e marreto meu dedo um por um com bastante força para amenizar os meus pensamentos intrusivos e não acabar descontando numa pessoa como vocês. Tá aqui, ó. Inclusive ele tá aqui, ó. Tá aqui o martelo. Só me falta uma foice. Aí vocês vão ver. Uma foice pacífica. Uma foice do diálogo. Mas quando eu arrumar, vocês vão ver só. O outro comentário. Tu gostaria de ter a tua conta banida, os teus dados vazados, sem o devido processo legal? Acho que ninguém gostaria. Não é esse o caso, tá? Você tá inventando uma história. A plataforma tem diretrizes aceitas em todo o mundo, salvo aqueles países pouco democráticos. Abre os olhos, para de militar e pensa um pouquinho. Eu vou convidar você a parar e pensar um pouquinho, que normalmente eu vejo que as pessoas não pensam e ficam falando um monte de coisa. Eu venho aqui e posto um vídeo, por exemplo, te acusando de cometer um crime. Você tem todo o direito de me processar, sabia? Tô te dando essa dica. Se não tiver um representante no país, não tem para quem solicitar isso. Ó, esse perfil aqui, ó, tá me acusando de um crime muito sério. Eu quero saber quem é, porque eu quero processar. É o meu direito. Já que falaram muito da minha unha, imagina o seguinte, você aí. Imagina que postam uma imagem tua com as unhas pintadas, cometendo algum tipo de crime contra uma mulher ou contra uma criança.
eu tenho certeza absoluta que você vai querer que essa publicação seja retirada na hora da internet, o quanto antes, porque é mentira, porque isso vai prejudicar a tua vida, e quem faz isso precisa ser punido. Quem tá colocando esse tipo de coisa na internet precisa ser punido. Imagina o seguinte, todas as redes sociais, amanhã, depois de ver toda essa confusão, resolvem tirar o representante do país. Sabe o que vai acontecer? Quando pode postar qualquer coisa e não tem nenhum tipo de consequência, vai virar uma bagunça. E se tu tá preocupado tanto com os usuários, você deveria saber o perigo que é, inclusive, para criança. Você já parou para pensar se postam uma foto pelada tua, ou da tua filha, ou da tua sobrinha, ou de algum parente teu, alguma parente teu, não importa. Se resolvem vender esse tipo de conteúdo pelo X, você vai pegar um avião, vai ir para os Estados Unidos, procurar um advogado que possa atuar no estado em que você vai ter que processar o Twitter, o X, o Elon Musk, seja lá o que for, para aí sim você conseguir iniciar o processo e ainda por cima vai pagar tudo do teu bolso? Não vai, né? Para de ser burro! Inferno! Um outro comentário aqui, ó. Uma coisa não desabona a outra. Fica ligado em quem defende o direito de bloquear os pensamentos dos outros. Didaticamente. Em caps, a pessoa colocou. Abraço. Vamos lá. O Elon Musk não defende direito de liberdade de expressão nenhum. Ele defende o direito de bloquear o pensamento dos outros. Ele faz isso, inclusive, no mundo inteiro. O Elon Musk saiu do Brasil devendo 18 milhões de reais e não tem como intimar ele. E ele acha que pode criar uma crise política num país inteiro só porque ele é bilionário. Porque ele quer ter empresa sem nenhum tipo de responsabilidade. Bloquear o pensamento. Essa é uma frase que realmente eu me pego pensando em bloquear pensamentos. Que tipo de publicação vocês querem que esteja circulando? Que tipo? Porque o tipo de publicação que eu tô falando é ameaça de estupro para filho do ministro do STF. Um outro comentário aqui fala: Estados Unidos e ditadura não combinam na mesma frase. Eu chamei os Estados Unidos de ditadura numa maneira irônica, né? Porque na opinião de vocês, um país que manda apagar postagem criminosa da internet é ditadura. E os Estados Unidos já fez, faz e vai continuar fazendo isso, e ele já faz isso há muito tempo. Até lá tem lei que obriga a plataforma a apagar a postagem, ou ela pode ser proibida de funcionar no país deles. É simples assim. O que é que não está dando para entender na minha fala? Eu vou ter que desenhar de novo? O outro comentário: não é sobre seguir as leis. O Alexandre de Moraes estava obrigando o Elon Musk para silenciar as outras pessoas. Então, o Alexandre começou a caçar o representante do Twitter no Brasil, aí eles viram o perigo. Olha só, teoria da conspiração é difícil de você entrar e desmentir, porque a teoria da conspiração acredita no que ela quiser para acreditar na teoria da conspiração. Você viu o tipo de publicação que eles estão investigando ou você está só replicando? Você foi ler, tem ameaça de estupro contra a filha do ministro do STF. Isso para você é liberdade de expressão? Você apoia que alguém venha para a internet e ameace você ou qualquer outra pessoa que você conhece de estupro? Qualquer dia desses, vocês vão estar defendendo essa gente, aí vocês vão cair de cara no chão e nunca mais vão levantar, porque vocês vão começar a andar de 4 e relinchar, seus animais. Vocês são os animais que não sabem ouvir e nem se comunicar. O problema disso é que até cavalo sabe fazer isso. Não dá pra fazer essa comparação com vocês. Vocês vão cair de cara no chão, vão começar a andar e relinchar e criar uma nova espécie que acha que liberdade de expressão é ir pra internet, ameaçar os outros de morte, inventar coisas sobre os outros, propagar mentira, imputar crime, ameaçar de estupro, passar foto de gente pelada pela internet, vender esse tipo de conteúdo. Isso é a liberdade de expressão que vocês estão defendendo e nem sabem que é isso, porque vocês não foram parar para ler, vocês não foram ler.
vocês estão falando sobre uma coisa que vocês nunca pararam para ler. Então, por que vocês estão digitando coisas se vocês nunca pararam para ler?